Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Estamos aqui para darmos início a mais um módulo. Vamos orar para nós começarmos esse módulo. Te adoramos, louvamos e bendizemos ao teu nome. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer pelo dia, pela tarde, para te agradecermos pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, para aprendermos mais de ti, para trabalharmos em prol do teu reino. Em nome do Senhor o faremos. Senhor, esteja conosco, abre a nossa mente, dá-nos entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amigos, passamos por dois módulos. O primeiro módulo que nós passamos foi de evangelismo pessoal, onde falamos o confronto, o embate direto através do evangelismo pessoal. A primeira e mais importante arma de missiologia, evangelismo pessoal. Depois nós entramos pelo módulo de missões urbanas. Falamos o que é missões urbanas, o que é uma igreja missionária, o que é uma igreja que faz missões urbanas. E dessa feita nós vamos falar sobre o módulo hoje de capelania. Capelania é um curso onde todo cristão precisaria ter, ou melhor, deveria ser um curso obrigado a todos os cristãos. Porém, hoje esse curso é apenas um curso obrigado a obreiros, a missionários, a pessoas que dirigem eventos na rua. Porque, antes de nós entrarmos sobre a capelania, eu gostaria de falar isso. A capelania, ela nos dá o direito, segundo a lei, segundo a Constituição, a Carta Magna do Brasil, que é a nossa Constituição Federal, ela diz que qualquer pessoa, para dirigir qualquer evento que professe fé religiosa, ela precisa ter o curso de capelania. Exemplo, um pastor, ele dirige os trabalhos, dirige os eventos da sua igreja, de dentro da porta da igreja, da porta para dentro. Lá ele pode dirigir os seus eventos, ele pode fazer aquilo que aprouver como as suas responsabilidades. Porém, para uma pessoa dirigir um ar livre, dirigir um evangelismo, para pegar uma caixa de som, um microfone e anunciar o evangelho lá de fora da rua, não é necessário. Não é, o pastor não pode pela lei fazer, quem tem que fazer é o capelão. Então, quem é, para que serve o curso de capelania? Para quem é o curso de capelania? Quem deve fazer o curso de capelania? Segundo a Constituição brasileira, quem deve fazer o curso de capelania é todo aquele que deseja evangelizar, fazer ar livres. Você precisa fazer o curso de capelania, porque é esse curso que a Constituição brasileira exige para que você esteja autorizado para fazer tal coisa, tal evento, por exemplo, um ar livre na rua. Então, eu queria te dizer que para você fazer o curso de capelania, você não precisa ser liberado por um pastor, você não precisa ser autorizado por um pastor, você não precisa ser autorizado por nenhum tipo de pessoa. Basta você ter o curso, fazer o curso, escolher fazer o curso, querer fazer o curso. E se você quer evangelizar, se você quer ir para os ar livres, se você quer falar na rua, você obrigatoriamente tem que ter esse curso. Então, esse curso não é um curso de capelania, nenhuma instituição vai obrigar você a apresentar uma carta de igreja para fazer o curso de capelania. O que você vai precisar apresentar é o seu cartão de membro, dizendo que você é membro de uma igreja, você é membro em comunhão de uma igreja. Se você for membro em comunhão de uma igreja, você pode fazer o curso de capelania. Esse curso de capelania nosso dura 12 horas. Nós iremos ter um curso de 12 horas. E esse curso ele é regulamentado, a legislação diz que ele tem que ter 8 horas de duração. Nós teremos 12 horas de duração. Esse curso ele é um curso de auxiliar de capelania, que a lei exige 8, nós damos 12 horas aula e nós precisaremos ter essas 12 horas para nós nos formarmos auxiliares de capelães. O que é o auxiliar de capelão? É aquele que auxilia o capelão principal, certo? Capelão sênior, um capelão mais avançado. E como eu posso me tornar um capelão sênior, um capelão mais avançado, um capelão principal? Eu primeiro preciso passar por esse curso de capelania básica. Depois de eu passar por esse curso de capelania básica, eu preciso exercer a capelania durante aí no mínimo 1 ano. E depois que eu exercer a capelania, eu vou fazer um curso de capelão sênior, que dura de 6 a 8 meses. Eu vou me especializar em uma única área, eu vou poder ser um capelão sênior. O que o capelão sênior faz? O capelão sênior, ele é responsável pelos outros capelões auxiliares. Exemplo, na FATEM, o capelão sênior é o pastor Winston, esse que vos falo, o professor Winston. Eu sou um dos capelões sêniores da FATEM, então eu sou responsável por todos os outros capelães que a FATEM emite certificado por eles. Então, já existem outros capelões sênior. Então, esse é o nosso curso de capelania ou auxiliar de capelania, que vai lhe dar alguns direitos, vai lhe dar
algumas obrigações, vai lhe habilitar a fazer algumas coisas e vai nos ensinar como fazer algumas coisas. Então seja bem-vindo ao curso de capelania, aproveite o curso de capelania, estude capelania, invista em capelania, se aprofunde em capelania e não deixe que ninguém proíba você de estudar. Ninguém pode proibir você de estudar. Só Deus, e Deus nunca, jamais lhe proibirá de estudar. Amém? Vamos lá. Capelania. Eu coloquei aqui, presta bastante atenção. Vamos dar uma lida na apostila, como sempre, está do meu lado. Capelania. Antes de entrarmos nas considerações mais específicas de nosso... Perdão, só um minuto. Antes de entrar nas considerações mais específicas do nosso grande tema, queremos preparar os nossos leitores para tudo aquilo que vamos abordar nas diversas divisões deste material. O que vamos apresentar agora, em outras palavras, é uma visão daquilo que a casa tem, antes de entrarmos em contato com toda a sua dependência. Bom, o que a casa tem? Antes de nós entrarmos em contato, o que nós vamos apresentar hoje? Hoje vamos começar com um panorama rápido de capelania, para nós entendermos. Vamos lá? A história, vamos lá, conceito, história de capelania. Vamos falar o conceito, história, para a gente mergulha. Sabe que a apostila eu já pus no outro grupo, mas eu vou estar postando novamente nesse grupo. E deixa-me falar uma coisa para vocês. Siga o caminho que acharem melhor estudar. Se quiserem estudar em outro grupo, podem estudar. Deus os abençoe. Que o vosso estudo seja um estudo para engrandecimento, para enriquecimento da glória do Senhor. Se quiser ficar entre nós, seja bem-vindo, que também será para enriquecimento e para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Então vamos lá, conceito da história de capelania. A história da origem da capelania segue diferentes caminhos. A enciclopédia britânica em inglês registra que que resumimos a seguir, na França costumava-se levar uma relíquia de capela ou oratório de São Martim de Tours, preservada pelo rei da França para o acompanhamento militar. Em tempos de guerra, a relíquia era posta numa tenda especial, que a ideia era levada em nome de capela. Um sacerdote era mantido como um ofício religioso e aconselhamento. A ideia progrediu e mesmo em tempo de paz, a capela continuava no reino, sempre com um sacerdote que era o conselheiro. O costume passou a ser observado também em Roma. Em 1789, este ofício foi abolido na França, mas restabelecido em 1857 pelo Papa Pio IX. A esta altura, o sacerdote que tomava conta da capela, que era o chamado capelão, passava a ser o líder espiritual do soberano rei e de seus representantes. O serviço costumava entender-se também a outras instituições, parlamento, colégios, cemitérios e prisões. Tudo isso porque, para o catolicismo, existem as igrejas matrizes em cada lugar e as paróquias. Para atendimento em geral ao dos fiéis. O serviço religioso particular não era comum. Assim surgia a figura da capela. Aliás, o Código de Direitos Canônicos, em vigência prolongado pelo Papa João Paulo II, regulamenta a instituição e o funcionamento de capelas dos canoneses 1223 a 1229. Trocando a miúde rapidamente, vocês sabem que eu não gosto de estar lendo a apostila, que vocês têm a apostila para ler em casa. Trocando a miúde rapidamente, o que acontece? As nações, preste atenção, as nações, certo? As nações, elas iam para guerras. Vamos ver a guerra de vermelho aqui. As nações iam para as guerras. Nós entendemos o conceito de capelania. As nações iam para onde? Para as guerras. As nações iam para as suas... Vamos botar guerra não, vamos botar suas batalhas. As nações iam para as suas batalhas. As nações iam para as suas batalhas, certo? Nações, elas iam em direção às suas batalhas. Elas saíam daqui e vinham para cá, para as suas batalhas, certo? O que acontecia? Essas nações que iam para as suas batalhas, para as suas guerras, para os seus embates,
elas levavam uma coisa, vamos aqui para nós entendermos, eu vou ler exatamente a palavra que ela quer dizer. O que elas levavam? Elas levavam, literalmente, elas levavam uma relíquia, certo? De capela ou um oratório. Elas levavam um oratório. Dentro desse oratório, as nações levavam um oratório para as guerras, para as suas batalhas. Dentro desse oratório, tinha um sacerdote. Eu vou escrever do lado para nós entendermos melhor, para entendermos tudo que eu li ali. Tinha um sacerdote. Eu gosto de escrever porque eu acho que fica melhor assimilar. Tinha um sacerdote que tomava conta dessa capela. Isso aqui era uma capela. Já vamos chegar lá o que significa. Capela. Era um sacerdote. As nações iam para suas guerras e para suas guerras levavam uma capela, certo? Isso aqui é uma capela. Vamos lá, eles levavam uma capela, certo? As nações iam para suas batalhas, elas levavam uma capela. Nessa capela tinha um sacerdote que tomava conta. O sacerdote tomava conta da capela, logo ele foi chamado de capelão. Então quem era o capelão? Era o sacerdote que tomava conta da capela. Então, as nações iriam para uma guerra, para nós entendermos o que eu li, elas iam para uma guerra, para uma batalha, e para sua batalha levavam uma capela, e essa capela tinha um sacerdote que tomava conta, que o sacerdote que tomava conta da capela se chamava capelão. O que acontecia? Para que servia essa capela? Para nós entendermos aqui. Para que servia essa capela? O que acontecia dentro dessa capela? Quem via dentro dessa capela? Quais eram as pessoas que iriam parar dentro dessa capela? Quais eram as pessoas que iriam parar dessa capela? Iam parar os doentes. O hospital tratava da ferida e eles iam trabalhar, ia para lá os doentes. Qual a próxima das pessoas que iam trabalhar, que iam aqui? Os mutilados. Os mutilados. Os soldados com problemas psíquicos. Certo? Quais as principais pessoas que estavam aqui na guerra? As nações iam para suas batalhas, levavam as suas capelas, que tinham sacerdotes, e os sacerdotes tomavam conta da capela, se chamava capelãos. Qual eram as pessoas que iam, qual era a função dessa capela? Por que essa capela existia? Essa capela existia para consolar ou para tratar dos doentes, para tratar dos mutilados, porque qual é a diferença de doente para mutilado? Doente é aquele que está sofrendo uma enfermidade. O que é mutilado? Aquele que perdeu um membro do seu corpo. Nem todo doente é mutilado, mas todo mutilado momentaneamente é um doente, certo? Nem todo doente é um mutilado, mas o mutilado momentaneamente é um doente. Então vamos lá. Eles levavam os doentes, os mutilados, os problemas psíquicos. Aqueles que tinham problema psíquico. Qual era a função desse sacerdote? Aqui dentro dessa capela tinha essas pessoas. Qual era a função desse sacerdote na capela? Qual era a função do sacerdote? O que era que tinha? Vamos lá. O que o sacerdote fazia? Qual era a função do sacerdote nesta capela? Qual era a sua função? A sua função era, vamos lá, primeira função do sacerdote era cuidar. Cuidar de quem? Cuidar dos doentes. Cuidar de quem? Dos mutilados. Cuidar de quem? Aqueles que tinham tratamento, aqueles que tinham problemas psíquicos. Qual era a principal função desse sacerdote? Cuidar. Cuidar de quem? Dos doentes, dos mutilados, dos com problemas psíquicos. Qual era o tipo de cuidado que eles davam? Doente tratamento para doenças, mutilados cuidavam das suas partes que foram mutiladas, que ficaram. E do tratamento psíquico, aquelas pessoas com problema psíquico era do psique da pessoa, tratavam a mente da pessoa, beleza? Então, como é que esses sacerdotes faziam isso? Esses sacerdotes, eles não assumiam, eles não pertenciam, presta atenção, esses sacerdotes não pertenciam a religiões,
Presta atenção que a capelania não pertencia a nenhum tipo de religião, ele não representava religião, ele não representava o quê? Ele não representava denominação, ele não representava denominação. Então esses sacerdotes, ele não representava religião e não representava denominação. Qual era a função desse sacerdote? Era oferecer um tratamento chamado psíquio bíblico. Esse sacerdote, ele não representava a sua religião, ele não representava a sua religião. Qual era a sua religião? Católica, cristã, protestante? Ele não representava a sua religião. Esse capelão, ele não representava a sua denominação, que era Assembleia, Batista, Universal, Wesleyana, Presbiteriana, Testemunho de Jeová, seja qual for, ele não representava a sua denominação. Vale a pena lembrar que existe uma diferença entre religião e uma denominação. Religião é uma coisa e denominação é outra. Então esse sacerdote ele não representava religião, ele não representava denominação. O que esse sacerdote representava? A função desse sacerdote era representar, ao invés de representar isso aqui é diferente, presta atenção, representar religiões é diferente de representar Deus. Esses sacerdotes, eles apresentavam Deus. Então, olha como é que é o contexto da capelania dentro de uma batalha. Para que a capelania, a princípio, o primeiro tipo de capelania que existiu, para ela existir, para ela acontecer, precisava existir batalhas. Então, onde a capelania surgia? Quando as nações iam para suas batalhas, elas iriam para suas guerras, existia a capelania. As nações levavam capelas, que nessa capela tinham sacerdotes que tomavam conta dessa capela, que se chamavam capelães, ou capelão, o capelão que tomava conta. Então, essas batalhas era o momento em que era usada a capelania, a capela. Então, o que é capelania? O que é a capela? É aquilo que cobre. Capelania é aquilo que cobre. Capelania é aquilo que cobre. Vamos botar aqui, ó. Cobre o quê? Cobre pessoas. Cobre pessoas. Capelania cobre o quê? Capelania cobre para as pessoas. Então, o que acontece? As nações iam para suas batalhas, para suas guerras, levavam as suas capelas, que as suas capelas tinham sacerdotes, que o sacerdote que cuidava de uma capela, ou seja, aquilo que cobre, que cuidava de uma capelania, de uma capela, se chamava capelão, ou quando era mais de um capelão, eram os capelões. Qual era a função dessa capela? O que se tinha dentro dessa capela? Tinha-se doentes, mutilados e pessoas com tratamento, com problemas psíquicos. Como que esses sacerdotes faziam? Eles cuidavam. Qual era a função? Cuidar. Cuidar de quem? Dos doentes, dos mutilados e das pessoas com problemas psíquicos. Vamos lá. Então esse sacerdote não representava a sua religião, ele não representava a sua denominação. Porque religião é uma coisa, a religião podemos botar o protestante, o católico, o hinduísta, o espírita, isso são religiões. Então ele não representava a sua religião. A nossa religião é o protestante, é o cristianismo. Nossa religião é o protestantismo, somos protestantes, é o cristianismo. Nossa religião é o cristianismo. Então ele não representa, um capelão não representa a sua religião, que é o cristianismo. O capelão não representa a sua denominação, que não é o cristianismo. A nossa religião é o cristianismo e a nossa denominação dentro do cristianismo tem. Para quem é Assembleia, é Assembleia. Para quem é Batista, é Batista. Para quem é Universal, é Universal. Para quem é Wesleyano, é Wesleyana. Da Metodista, é Metodista. Deus é amor, é Deus é amor. Então, a religião é o cristianismo. A denominação são os nomes dados às igrejas. Então, o capelão não representava nem a religião, nem a sua denominação. Por quê? Porque religião e denominação é diferente de Deus. O capelão, ele não representava religião, não representa religião nem denominação. O capelão representa Deus. O capelão, ele não fala em nome da sua denominação. O capelão é proibido falar em nome da sua denominação. O capelão não apresenta a sua denominação. O capelão não representa a sua denominação. O capelão não representa a sua religião. O capelão é um representante de Deus. É alguém que oferece um tratamento psíquico-bíblico, que ele vai representar o próprio Deus. O capelão, ele não diz, visita a nossa igreja. Ele vai dizer, procure uma igreja. O capelão não vai dizer, a nossa igreja é uma igreja melhor. O capelão não vai dizer, o meu pastor. O capelão vai dizer, procure um pastor.
O capelão não vai dizer a igreja onde eu congrego. O capelão vai dizer a igreja onde você vai congregar. Por quê? Porque o capelão não representa denominação e muito menos religião. Então, guarde isso, fixe isso, coloque isso na sua mente, na sua cabeça. Capelania, o capelão não representa denominação, o capelão não representa religião, beleza? Esse aqui é o contexto que eu falei. É nesse contexto que foi montada a capelania. Foi montada no contexto de guerra, para oferecer um tratamento psico-bíblico, para oferecer um amparo aos doentes, um amparo aos mutilados, um amparo a pessoas com problemas psíquicos. Qual o amparo era esse? Não era o amparo de cuidar da saúde, porque tinha a medicina, tinha a enfermagem. Não era um amparo para isso, era um amparo mental, era um amparo psicológico aos doentes, era um amparo psicológico aos amputados, era um amparo psicológico aos mutilados, era um amparo psicológico às pessoas que tinham problemas psíquicos oriundos da guerra. Então, o que significa capelania? O que a capelania fazia? A capelania, ela cobria. Capelania, ela cobre. Capelania, ela ampara. Então, o que a capelania faz? A capelania, vamos botar em cobrir, a capelania cobre. A capelania cobre. A capelania ampara. Essa capelania que nós estamos dando resumo aqui, essa capelania é uma capelania chamada, até hoje existe, preste atenção, eu vou botar aqui, ó, até hoje essa capelania existe, essa capelania é uma capelania chamada capelania militar. Essa capelania é uma capelania militar. Essa capelania que nós estamos falando é uma capelania militar. Ela é capelania em tempos de guerras, ok? Então aqui surge a capelania. Para que surge a capelania? Para tratar, para cuidar do psíquico, dos doentes, dos mutilados e pessoas com problemas psíquicos. A capelania surge em meio à guerra das nações, em meio às batalhas das nações, as nações criam batalhas. A capelania serve como amparo. A capelania, ela não defende aqui as nações, nação A nem nação B. A capelania defende pessoas que necessitam de um tratamento. Então, o que é a capelania? A capelania era uma capela, era uma cabana que simboliza uma capela. Uma cabana simboliza uma capela que era cuidada por sacerdotes. O sacerdote que cuidava de capelania chamava capelão. Beleza? Esse é o primeiro contexto de capelania. Aqui está a capelania. Beleza? Então, o que precisamos gravar é que capelania, guarde isso, não fala em nome de religião. Um capelão que chegar dizendo, eu sou da religião tal, eu sou da denominação tal, ele não é capelão. Capelão, ele não trabalha em prol de igrejas, para encher igreja. Capelão, ele não trabalha para encher denominações. Capelão, ele trabalha para ajudar almas, vidas, pessoas. Capelão é um socorro. Capelão é aquele que provê, é aquele que guarda, é aquele que luta, é aquele que presta o primeiro socorro, beleza? Então vamos lá. Daí surgiu, no nosso contexto, no nosso contexto, daí surgiu capelania. O que é o tal da capelania? Como surgiu a capelania? A primeira capelania que surgiu a capelania militar, guarde isso. A primeira capelania existente foi a capelania militar. Essa capelania é uma capelania oriunda das guerras, das grandes batalhas, dos grandes embates que existia entre as nações. E era necessidade de cuidar, beleza? Vamos lá. Movimento moderno da capelania. Como disse, eu não gosto de estar falando. Eu estou contando a história da capelania para depois você ler a sua apostila e nós vamos explicar o que é capelania, beleza? O movimento moderno e mais definitivo de capelania tem como tendência institucionalização da atividade. Começou a surgir ao final do século XIX com uma acirrada discussão sobre psicologia pastoral nos Estados Unidos. Na Inglaterra, o principal protagonista da ideia foi um pastor congregacional de Columbus, dos estados de Ohio, Estados Unidos, de Washington,
Gleben, que insistia na necessidade de cooperação entre o clero, líderes religiosos, e a classe média. A árvore da cura, está escrito lá no livro Árvore da Cura, página 246. Gleben, em seu livro O Cristianismo, o pastor principalmente, que é o vínculo, perdão, esse pastor ele queria vínculo entre a saúde mental, e a saúde física, porque este tempo, principalmente virado do século XIX para o século XX, eclodiu uma forte discussão sobre experiências religiosas. Nessa discussão, juntava-se psicólogos, teólogos, clérigos, médicos, psicoterapeutas. O tema principal era cura para todos. O objetivo maior era buscar a saúde para o homem inteiro. Logo surgiu outro luminar do movimento, que era Anton Boson. Em 1876 e 1966, dedicou-se com muito sucesso à teologia pastoral, formanda pela Universidade de Harvard, e depois de muitas lutas e discussões, assumiu uma capela no Hospital Estadual para doentes mentais. Boson foi o primeiro a introduzir os estudantes de teologia no hospital psiquiátrico para treinamento pastoral clínico, que faziam parte de trabalhos normais do hospital. Este trabalho cresceu e estabeleceu-se durante 10 anos. Boson é considerado, para a literatura moderna, um dos fundadores do treinamento pastoral clínico. Então vamos lá. A capelania, a primeira capelania, ela surge na guerra, certo? A primeira capelania, ela surge da guerra, das batalhas. A capelania das batalhas, guarde bem, a capelania das batalhas, tá? Das batalhas, a capelania das batalhas, ela é chamada de capelania, eu vou botar aqui CAP, certo? CAP, ela é chamada de capelania militar. Ela é exclusiva a momentos de guerra, para atender exclusivamente aos militares, certo? A capelania de batalhas era CAP, capelania militar, era uma capelania exclusiva, ela surgiu para tratar os problemas, para estudar os problemas dos militares. Aí, o que acontece? Isso aqui vai resolver o problema dos militares. Aí no século, olha, do século XIX, certo? Numa transição para o século XX, vai surgir grandes discussões. Com essas grandes discussões que vai existir aqui, que nós lemos aqui, eu vou ler de novo, para ficar bem entendível, certo? Olha aqui, ó. Quer ver, ó? Eles discutiam o seguinte, presta bastante atenção. Eles discutiam, aqui eles começam a discutir uma teologia pastoral. Pastoral é aquele aconselhamento, cuidado, pastoral, certo? O que eles começam a discutir dentro dessa teologia? Quem eles vão trazer para dentro dessa teologia? Eles vão trazer para dentro dessa teologia o que está acontecendo aqui do século XIX para o século XX. Eles vão trazer pastores, grava bem, pastores, médicos e psicólogos. O que eles querem discutir? Para que eles unem essas três pessoas aqui? Qual é o intuito de unir essas três pessoas aqui? O intuito de unir essas três pessoas aqui é exclusivamente um. Eles querem, através disso, tratar esse pessoal, pastores, médicos, psicólogos, eles querem tratar o que no corpo humano? Eles querem tratar, observe bem, o corpo, beleza? E a alma. Que eles vão denominar esse tratamento um tratamento completo. Para eles, do século XIX ao século XX, com a teologia pastoral, vai entender, através da capelania militar, que precisa se tratar o corpo e a alma. E o que vai se unir? Vai se unir profissionais, pastores, médicos, psicólogos, vai surgir aqui também os teólogos.
A pergunta é, a capelania, ela surge de quê? Do nada? A capelania surge de uma pessoa achar que eu vou fazer capelania e acabou? A capelania surge de uma pessoa dizer, foi-me revelado? Não. A capelania surge a partir de uma teologia pastoral, ou seja, o estudo, teologia, o estudo das coisas de Deus. Teologia, logia, estudo, Deus, estudo das coisas de Deus. Então a teologia pastoral vai entender que para eles aqui precisa de um tratamento mais aprofundado. Então o que eles vão trazer esse tratamento mais aprofundado? Eles vão se unir pastores, médicos, psicólogos e vai entrar também os teólogos. Vamos lá. Pastores é a teologia pastoral. Médico é medicina. Psicólogo, psique é a mente, a razão humana. E a teologia é a doutrina, a base. Então, aqui vai unir 4 tipos de pessoas, 4 tipos de eventos diferentes, 4 tipos de, vamos botar, profissionais diferentes, que eles vão cada um entrar numa área. Pastores na área pastoral, médicos na medicina, psicólogo na psique, na psicologia, e os teólogos na doutrina. Então, une-se esses 4 tipos de pessoa, e para que eles se unem? Eles se unem para tratar o corpo e a alma. E eles vão dizer que agora é um tratamento completo. Por quê? Porque quando a igreja chegava aqui nessa época do século XIX para o século XX, a igreja se preocupava, uma preocupação muito grande que precisa ter, uma preocupação com a alma. A igreja se preocupava exclusivamente com a alma, e é a preocupação correta, exata, tem que ser. Mas a igreja focava na alma, na alma, na alma, na alma e na alma. E quantas das vezes, pessoas que tinham a alma curada, mas os seus corpos, presta atenção, os seus corpos estavam doentes. Os seus corpos, o que os seus corpos estavam? Os seus corpos estavam doentes. Doentes. E aqui mora uma principal diferença. Aqui mora uma principal coisa que nós precisamos entender. Beleza? Aqui do século XIX para o século XX, os pastores da teologia pastoral entendem que as almas são tratadas. E muitas das almas estão curadas, estão tratadas, estão bem, mas os corpos estão doentes. Por que que esse pastor que tratou a alma, ele não trata o corpo? Por que que o médico que trata o corpo não trata a alma? Os pastores vão entender, e nós iremos entender de uma forma simples. A alma sempre será exclusivamente tratada pela Bíblia, por homens e mulheres capacitados, estudados, preparados, qualificados para isso, para tratar a alma das pessoas. Deus vai operar através de homens e mulheres que buscaram entendimento para tratar a alma. Porém, nós entendemos que o corpo, às vezes, ele é curado por Deus. O corpo, ele é curado por Deus, sim, pode ser, pode. Quando o corpo é curado por Deus e quando a alma é curada por Deus. A alma, ela só pode ser curada por Deus. Não existe tratamento que cure a alma. Por quê? Porque a cura da alma está intrinsecamente ligado ao perdão. E só quem pode perdoar é o sangue de Cristo vertido no Calvário. Então a alma, ela é cuidada por homens e mulheres espirituais, capacitados, preparados, autorizados, pessoas que servem a Deus. Então essas pessoas tratam a alma, que elas apresentam o tratamento bíblico. Qual é o tratamento bíblico? Aquele que confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia. A alma é tratada através do sangue do Cordeiro. A alma é tratada através do Cristo, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos levar para morar com Ele. A alma, ela sempre, incondicionalmente, ela vai ser tratada e curada por Deus. Não tem como o homem tratar e curar a alma do homem, porque existe um vazio na alma do homem que só Deus pode curar. Então a alma, ela é constantemente curada por Deus, só Deus a cura, beleza? Porém o corpo, a alma pode estar tratada, beleza? A alma pode estar tratada, porém o corpo pode estar doente. Aqui mora a diferença. A alma só quem cura é Deus.
o corpo nem sempre Deus cura. Quando é que Deus cura um corpo? Deus, ele só faz o quê? Deus, grave isso, Deus, não faz, Deus jamais faz o possível. Deus jamais fará o possível. Deus faz somente o impossível. Deus não faz o possível. Deus não faz o possível. Deus só faz o impossível. Por exemplo, se eu tenho uma dor de dente, tenho um dentista, tem pessoas que podem me curar, estou com uma dor de cabeça, estou com um problema de saúde, tem médico para me curar, Deus não vai curar, porque Deus só faz o impossível, isso o homem faz. Porém, quando esse mesmo corpo, ele é cometido por uma doença mortal, por uma doença que o homem não pode curar, que o homem não sabe curar, que o homem não tem como curar, o Deus que cura a alma cura o corpo. Então o Deus é o Deus do impossível, Deus vai fazer o impossível, o possível Deus não faz. Pode-se ser que, vamos lá, que a pessoa esteja com a doença incurável e Deus não a cura, porque vai provar a Deus ele curar ou não. Mas o corpo com doenças possíveis, Deus não vai curar. Deus só vai curar doenças impossíveis. Então vamos lá. O que o tratamento teológico pastoral vai entender? Que as almas estão sendo tratadas, que as almas estão sendo curadas, mas eles vão perceber que o corpo está sofrendo, o corpo está padecendo, e às vezes não são doenças na carne, às vezes não é uma ferida, não é uma chaga, às vezes é uma doença mental, uma doença psíquica, às vezes é uma doença que ataca a mente da pessoa, que domina a mente da pessoa. Os pastores na teologia pastoral vão entender que nem sempre o que domina a mente da pessoa é demônio, nem sempre é trevas, nem sempre é coisa do diabo. Às vezes é fruto do cotidiano, é fruto de uma vida difícil, às vezes é fruto de uma sequela no passado, às vezes é fruto de uma decepção, de uma frustração, de um maltratamento da alma que atinge o corpo da pessoa, atingindo a mente. Então os pastores vão entender, no século XIX para o século XX, através da teologia pastoral, que as pessoas estão sendo bem tratadas na alma, mas o corpo não está. Logo, ela vai se unir aos médicos. Os médicos não vão tratar, jamais vão cuidar da alma, porque eles não têm condições de fazerem isso. Os médicos vão tratar do corpo, vão tratar das feridas, das chagas, das doenças, vão tratar daquilo que assola o corpo. Aqui no século da transição, da passagem do século XIX para o século XX, vão entender através da teologia pastoral que precisa de médico, para os médicos tratar as chagas do corpo, as doenças do corpo, porque a pessoa está parando de andar, porque a pessoa não consegue andar como ela andava, porque a pessoa já não tem mais a força que tinha. Então vai entrar o tratamento dos médicos ao corpo. Mas a teologia pastoral vai identificar que nem tudo os médicos podem fazer, porque os médicos tratam apenas do corpo, da matéria, do corpo, daquilo que é palpável, daquilo que é visto. Aí a teologia pastoral vai se unir aos psicólogos, porque o psicólogo também vai tratar o corpo, porém ele não vai tratar o corpo físico, ele não vai tratar específico a carne, o sangue, os nervos, os ossos, não. Ele vai tratar a mente da pessoa. Ele tem o propósito de deixar uma mente sadia, porque não é o demônio às vezes que está perturbando, não são as trevas que estão perturbando, é fruto de grandes e grandes problemas que se juntaram e conturbaram e prejudicaram algumas pessoas. Então eles vão trazer os psicólogos para tratar o corpo, a mente do homem. Então, observe bem, os pastores tratam a alma, os médicos tratam o corpo, e os psicólogos vão tratar a mente, beleza? Aí ele vai entender que precisa de algo mais. O que precisa de algo mais? Doutrina, regras específicas, direcionamento, palavra de Deus, palavras sistemáticas, categóricas, reais, um norteamento, um discernimento da palavra, uma apresentação de palavra de uma maneira mais inteligível, de maneira mais fácil de aprender. Aí vão trazer os teólogos para eles criarem as doutrinas, as regras, as formas de agir. Então, aqui se forma, do século XX para a transição do século XIX,
para a transição para o século XX, através da teologia pastoral, ao convite, ao envolvimento, à agregação, à aproximação desses profissionais, pastores na teologia pastoral, para tratar a alma, médicos para tratar o corpo, psicólogos para tratarem as mentes e teólogos para tratar de regras, para tratar de doutrinas, para que possamos entender. Então, esta é a base da capelania. Esquecendo-nos, não nos esquecendo que a primeira capelania foi a militar, que ela só cuidava das batalhas. Então, a base da capelania que nós vamos ver hoje é justamente essa. É a transição do século XIX para o século XX, através da teologia pastoral. Aqui nasce, aqui mora, aqui insurge, aqui surge, aqui aparece uma necessidade, um tratamento. Os pastores conseguem perceber que existe um tratamento, que necessita de um tratamento maior para isso. Beleza? Então, o que acontece aqui? Aqui vai aparecer um novo tratamento, um tratamento clínico. Onde está esse tratamento clínico? Está nos médicos, nos psicólogos e até nos teólogos. Então, há um novo tratamento clínico. Beleza? Isso que eu queria trazer hoje. Eu queria trazer hoje apenas o conceito, apenas o surgimento, o aparecimento da capelania. Capelania é lindo, capelania maravilhoso, mas capelania existe um porquê, um significado. Por quê? A partir de hoje, o que é capelania? É aquilo que cobre, é aquilo que protege, é aquilo que guarda, é aquilo que provê. Capelania, capela, tô aqui, surgiu uma capelania, surgiu uma capela, aquilo que guarda, aquilo que protege. Capelania é aquilo que protege, aquilo que guarda. Então, o que é a capelania? A capelania que saiu do contexto militar e entra agora no contexto social, no contexto do dia a dia. A capelania que ela surge do século, entre o século XIX e o século XX. Ela vai surgir aqui, nessa transição do XIX para o XX, que vai surgir. Aqui está, aí está literalmente a capelania, o surgimento da capelania. Eu gostaria que vocês estudassem bem isso aqui. Vocês têm uma semana para vocês mastigarem isso aqui, para que nós possamos, a partir de semana que vem, nós vamos ler apenas os tópicos, apenas os temas, e nós iremos falar sobre capelania. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus que te sustente. Estude, busque, não aceite direcionamento do seu estudo, não aceite ninguém dizer o que você pode estudar e o que você não pode estudar. Tudo aquilo que agrega, tudo aquilo que ajuda, tudo aquilo que vai te enriquecer espiritualmente, te enriquecer intelectualmente, tudo aquilo que vai te trazer sabedoria, que é fruto de conhecimento. Ninguém pode te obscurecer, ninguém pode te dificultar, ninguém pode te proibir. E capelania é algo, uma cobertura, uma proteção, que não depende de líder, depende de você querer estudar, depende de você querer saber, para que você veja o quanto nós praticamos, o quanto fazemos coisas erradas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te norteie, que o Senhor te guarde e que o Senhor te enriqueça. Oramos. Te louvamos e agradecemos ao teu nome porque tu és Deus. Nos ajuda, fica conosco, nos abençoa, Senhor, dá da tua graça, nos orienta, que possamos chegar até o fim e terminarmos em Ti aquilo que começamos para Ti, em o nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te dê a paz.